Então, bora lá. Ok, a gente falou na aula passada, né? Conceituamos o Evangelho, ok? A questão do significado do Evangelho para a gente, do Evangelho não, desculpa, né? Da igreja, né? Conceituamos a igreja, mostramos dentro do Evangelho de Mateus, né? O sentido, o significado que Jesus dá, né? Para a palavra igreja, o conteúdo que ele coloca na palavra igreja. Então, a igreja, essa é a nossa conclusão, né? A partir daquilo que Jesus nos apresenta, ela é a comunidade dos seus discípulos ou a comunidade do povo de Deus que está em missão no mundo. Não é? E aí a questão que a gente levanta agora é qual é a missão, se a igreja tem a ver com ela ser o povo de Deus em missão, que missão é essa que a Bíblia está falando? Quando a gente usa essa palavra missão, do que é que a gente está se referindo. Aí a gente começa notando que alguns autores, quando lidam com isso, né, lidam com essa questão da missão da igreja, eles fazem uma distinção do termo missão entre o singular e o plural. Né? Então, dependendo de quem você for ler, né, você vai encontrar essa diferenciação, missão e missões. Então, nesses autores, quando a palavra missão ela é usada no singular, eles estão falando, se referindo a missio Dei. Okay? A missio Dei, essa é uma expressão que a gente usa para falar a respeito da missão de Deus. Okay? Se refere, então, a palavra missão no singular, se refere, então, à atividade, né, de missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mundo. A formulação de muitos missiólogos, né, em relação à missão que a igreja tem é de que a igreja não tem uma missão, a igreja ela participa da missão que Deus tem. Né? Então, quem está em missão é Deus, e a igreja ela é chamada para se envolver dentro da missão de Deus. E aí usa-se a expressão no plural, missões, para se referir a essa parte da missão que passa pelo engajamento da igreja. Ok? Então, missões, né, tem a ver com a missio ecclesia, né, tem a ver com a esfera da missão de Deus com a qual a igreja se envolve, porque a missão de Deus ela é maior, né, do que a missão da igreja, ok? De acordo, então, com esses missiólogos, né? Isso uma tese, né, interessante, no sentido da gente compreender que a missão, a fonte da missão, né, não é a igreja, a fonte da missão é o próprio Deus, né, o Deus triuno. Isso referenda a nossa autoridade, né, por exemplo, como igreja, para a gente estar engajado na missão. Né? Por que a gente deve pregar o evangelho? Por que a gente pode pregar o evangelho? Porque Deus está em missão de redenção no mundo. Então, nós não esperamos uma aprovação social, uma aprovação governamental, uma aprovação das pessoas, ok? Para a gente poder fazer a missão. Né? A gente faz a missão porque Deus está em missão e Ele está dizendo que a gente deve se envolver com Ele na missão dele, com essa esfera, né, X da representatividade, da apresentação da realidade do seu governo, do seu reino no mundo, ok? E aí eu queria colocar aqui para vocês, então, alguns documentos que a gente vai tendo ao longo da história, que vai formulando esse conceito, né, da igreja ser o povo que está em missão com Deus no mundo, ok? O documento final da Conferência Missionária de Willingen, que aconteceu em 1952, ele vai afirmar o seguinte: ó, o movimento missionário do qual somos parte, somos aqui a igreja, né?
tem sua própria fonte no Deus Trino. Okay? Então, esses são alguns, o que eu vou mostrar para vocês são algumas conclusões, algumas afirmações ao longo da história aí da igreja, que vai fundamentando aquilo que a gente vai chamar hoje de igreja missional. Okay? Virou moda, né, esse termo, né, missional, né? A nossa igreja é missional. O que significa isso? Da onde vem isso? Então, a expressão missional tem a ver com essa ideia de que a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Okay? Isso vai sendo construído ao longo da história. Né? Não é que alguém acordou um dia aqui no século XXI, século XX, né? E disse, a igreja é missional. Essa expressão não é uma expressão que vem do Tim Keller, tá bom? Ela é uma expressão que vem ao longo da história, aí, ela vai sendo construída, ok? E aí, num momento, ela começa a ser utilizada para tentar fazer uma diferenciação da expressão missionária, que, com o passar do tempo, começou a conotar muito mais a ideia de uma igreja que está envolvida com missão transcultural. Né? Aí se começou a usar essa expressão missional para falar da igreja que ela não está apenas envolvida com a missão transcultural, mas ela está envolvida com a missão. Né? O que não exclui o transcultural, mas inclui a ação dela aonde ela se encontra, tá certo? Então, o que eu vou tentar mostrar aqui para você é como é que isso vai sendo construído aí ao longo da história. O Vercaio ele é um reformado, okay? Um teólogo missiólogo reformado. Ele diz que a igreja demonstra estar engajada com a missão de Deus na história da humanidade quando, em comunhão com Cristo e direcionada pelo Espírito Santo, demonstra os frutos do amor a Deus e aos homens. Então, olha só, essa afirmação do Vercaio, ok? Um reformado, né? Um teólogo reformado. A igreja demonstra estar engajada com a missão de Deus na história da humanidade, quando ela, em comunhão com Cristo, liderada pelo Espírito, demonstra os frutos do amor a Deus e aos homens. Então, não é só porque nós estamos fazendo alguma coisa que a igreja está engajada com a missão, mas aquilo que a gente faz tem que demonstrar o fruto do amor a Deus e aos homens. Na conferência do Concílio Mundial de Igrejas, na Cidade do México, o documento final elaborado lá diz que não há participação em Cristo. Olha só que forte que é essa afirmação. Não há participação em Cristo sem participação em sua missão. Essa é uma afirmação bem forte, né? A pessoa fala, eu estou salvo, mas eu não quero ter o compromisso de compartilhar Jesus, de me envolver na missão, né, diária da vida do reino. Bom, então você não está salvo, porque só há participação em Cristo se você estiver participando também da missão dele. O apóstolo Paulo, isso não vem do nada, né? São concílios que estão refletindo sobre isso. O apóstolo Paulo, ele fala que a gente participa dos sofrimentos de Cristo para a gente participar também da sua glória. Ok? Então, de acordo com essa afirmação, a igreja sem missão, ela não é definitivamente igreja, né? Então, não é só porque você tem lá uma congregação local, um prédio, as pessoas se reúnem lá todo domingo para cantar, estudar a Bíblia, ler a Bíblia, mas aquela comunidade não tem compromisso nenhum com a proclamação do Evangelho, com a manifestação da justiça do reino, com a manifestação da generosidade de Deus. É um grupo de pessoas, é um clube, não é religioso. Biblicamente não é igreja, ok? Já o John Stott, ele vai seguir uma linha diferente dessa. O John Stott, ele tem muitos representantes, mas é o principal representante do movimento chamado Lausanne. Né? Em 79, houve uma grande conferência mundial de igrejas, promovida pela organização Billy Graham, onde se propôs repensar o papel
da evangelização da igreja no mundo. E daí surgiu o movimento de Lausanne, com o documento, né, de Lausanne, que integrou a questão da missão como a proclamação e a ação prática da igreja. Então, o John Stott ele foi o principal expoente desse documento, né, o formulador desse documento. E para ele, missão descreve tudo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. Missão abrange, então, a vocação dupla de serviço da igreja para ser o sal da terra e a luz do mundo. Isso é bem explícito, né, nos documentos de Lausanne. Eu não sei quantos de vocês já tiveram acesso a isso, mas se você ler qualquer coisa relacionada a Lausanne, você vai ver que essa ênfase, né, da dupla vocação, ela é muito forte nos documentos de Lausanne, ok? Então, a visão de missão de Stott, ela demonstra despreocupação, né? Ela não tem preocupação com a distinção entre o conceito singular e plural que eu acabei de apresentar para vocês. Para o Stott ou para Lausanne, tanto faz você falar missão ou missões, porque são palavras para eles que se sobrepõem, porque a missão da igreja é a igreja estar envolvida com toda essa dimensão daquilo que Deus a enviou no mundo para fazer em palavras, em obras, ok? A sua preocupação maior, então, é quanto ao conteúdo da missão. Então, eles usam essa expressão que a igreja tem uma dupla vocação, né? E por dupla vocação, nós devemos entender o pensamento, como eu já falei, de Lausanne, né? De que a evangelização e a responsabilidade social, veja que não é só ação social, ok? É responsabilidade social, ou seja, a responsabilidade que a igreja tem de representar o reino diante da sociedade, são dois braços da missão da igreja. Então, o Stott ele usa alguns exemplos, né, para criar essa ideia, né? Ele fala que a igreja é como um avião, ela precisa o avião precisa das duas asas para ele voar, né? Então a missão da igreja é como um avião, ela precisa das duas asas, né? Ela precisa da asa da proclamação, do ensino, da palavra, e ela precisa da asa da presença, né? Da influência na sociedade, com os valores do reino de Deus. E aí, esse lance da presença, para o John Stott, inclui todas as dimensões. É a presença da igreja na arte, a presença da igreja na política, a presença da igreja na educação, né? A presença da igreja nas demandas, né, sociais, né, da pobreza e etc. Né? A igreja ela deve estar presente em todos esses segmentos, exercendo um papel ativo, ok? Não apenas passivo, né? de influência, tá certo? E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela tem que ir proclamando, anunciando o evangelho, né? Que Jesus está chamando as pessoas a uma vida de arrependimento e de submissão ao governo dele, aqui, né? Não só no céu, tá certo? Isso é um ponto muito forte também em Lausanne, essa ênfase do discipulado, tá certo? De que você não pode pregar o evangelho desassociado do discipulado, você não pode apresentar Jesus como um salvador sem que ele esteja exigindo das pessoas uma submissão ao seu governo, uma submissão ao seu senhorio, tá bom? Aí eu queria apresentar uma terceira alternativa aqui para a gente, sobre essa perspectiva da missão, que vem do David Bosch. David Bosch ele foi um missiólogo da África do Sul, certo? Sul-africano. Ele morreu em 97, eu acho que foi a morte dele, num acidente de carro, mas ele é um dos grandes influenciadores, né, do contexto missional, tá certo? Essa palavra não era uma palavra usada pelo Bosch, mas
você lendo as obras do Bosch, você vê, né, que vem dele, né? Ele é um dos principais proponentes de toda essa contribuição da mentalidade missional que a gente tem hoje, que se fala muito hoje, tá certo? Que se carrega muito hoje. Um outro cara que também tem essa influência, ele é aqui da América Latina muito forte, é o Orlando Costas, né? É, que é ligado mais à questão da teologia da missão integral, né? Mas a fala do Orlando Costas, ela tem bastante esse teor daquilo que a gente chama hoje de missional. Então vamos ver aí a definição do Bosch para missão. O Bosch diz que missão tem a ver com atravessar fronteiras. Ele diz que todas as vezes que a igreja atravessa uma fronteira, seja ela qual for, ela rompe com a sua zona de conforto e ela vai além dela, ela é uma igreja que está em missão, ok? Então, uma igreja missional seria essa igreja que rompe com o seu status quo, rompe com a sua zona de conforto, atravessa as fronteiras, seja essa fronteira uma fronteira transcultural, seja apenas a fronteira de você cruzar a rua e ir falar com o seu vizinho na frente, tá bom? Então, o Bosch diz que essas fronteiras elas podem ser étnicas, elas podem ser geográficas, elas podem ser religiosas, elas podem ser ideológicas, elas podem ser sociais, ok? Quando a igreja cruza uma fronteira dessa, ela está sendo então uma igreja em missão, ela está sendo uma igreja missional. O Les Newbin, né, ele é um contemporâneo aí, né, do Bosch, só que ele é um inglês, ele é alguém que formula também muito essa ideia, tá certo? Da igreja em missão ser essa igreja que rompe com as barreiras que existem, né, entre a igreja e o mundo para ela poder proclamar o evangelho. Eu vou falar mais do Newbin um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, é a tarefa da igreja em movimento. Se você entendeu a definição do Bosch, você vai perceber que para ele a igreja ela é um povo que está sempre em movimento, sempre em peregrinação, né? Aquela ideia de Atos 1:8 de você ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia até os confins da terra, como um contínuo movimento, né? É a igreja que vive para os outros, a igreja que está preocupada não somente consigo mesma, mas também com o mundo. Okay? Então, essa é uma igreja que está engajada com a missão. Né? Então, veja, a missão da igreja ela não tem a ver com ela ficar fazendo coisas para ela mesma, de conformidade com aquilo que o Bosch coloca. Okay? A missão da igreja é aquilo que a igreja está disposta a se mover na direção do mundo para fazer em favor do mundo. Okay? Tanto o Bosch, quanto o John Stott, quanto o Les Newbin, né, e outros missiólogos, eles vão afirmar para a gente que a igreja ela não existe para si mesma. Né? A razão de ser da igreja é o outro, é a missão, é o mundo. Okay? Isso passa, nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso aqui, isso passa, por exemplo, pelo conceito, pela maneira que a gente formula o conceito de eleição. Né? Por muito tempo, a gente formulou o conceito de eleição restrito à ideia da soteriologia, né, com a ideia de que a gente é eleito para a gente ser salvo por Deus para ir para o céu. Mas eles mostram para a gente com uma clareza muito grande nas escrituras que a eleição, tanto da eleição de Israel, porque é o fundamento da eleição da igreja, quanto da igreja, não tem a ver com a questão voltada para a gente, tem a ver com a questão voltada para as nações, voltada para o mundo. Okay? Então, um povo que Deus elege para, através dele, abençoar todo mundo. Um outro ponto importante apresentado pelo Bosch é que, no âmago dessa missão da igreja, que a leva a cruzar fronteiras, está a evangelização. Okay? Então, a evangelização para o Bosch é o âmago da missão cristã para o mundo. Por que ele diz isso? E faz muito sentido o que ele diz, porque qualquer outra
organização ou qualquer outro movimento de pessoas pode fazer absolutamente tudo que a igreja faz, menos pregar o evangelho. O Bosch diz. Isso faz muito sentido, né? Pensa bem, a gente, como igreja, a gente tem que socorrer as pessoas, cuidar delas, cuidar da saúde delas. Beleza, como igreja a gente tem que fazer isso. Tem que cuidar do pobre, tem que fazer confrontação com relação à justiça, né? Beleza, como igreja a gente pode fazer isso e deve fazer isso. Mas qualquer outro movimento humano também faz isso, também pode fazer isso. O que a igreja faz que nenhum outro movimento faz? Proclamar o evangelho. Ou seja, então a evangelização está no âmago de tudo isso que a gente faz. A gente faz essas coisas, mas a gente faz essas coisas anunciando que o reino de Deus chegou, que as pessoas precisam, portanto, se arrepender e se colocar debaixo do governo soberano de Deus. Com base nisso, chega a uma das expressões, para mim, mais fundamentais, mais essenciais sobre a igreja, né? Que é a igreja não faz missão, ela é missão. Ok? A igreja não faz missão, ela é missão. Ou seja, a missão é parte da natureza da igreja, da essência do que a igreja é. Okay? Então, é um contrassenso a gente ter uma igreja que não faça missão, porque ela está negando a essência daquilo que ela mesma é. Ok? Muito bem. E agora a gente vai, então, entrar na questão de aonde é que acontece essa missão. E aí é o momento da gente falar do encontro do evangelho, né? Essa missão ela não acontece no vácuo, né? Ela acontece dentro da história, ela acontece dentro do contexto da vida humana, né? E aí entra esse negócio, esse lance do encontro do evangelho com o mundo, tá certo? Então, ao definir o encontro missionário como sendo algo que acontece entre, lembra lá que eu acrescentei, né, a definição do Schenck, a palavra igreja, né? O Schenck diz que o encontro missionário é o encontro do evangelho com o mundo. Eu estou afirmando que o encontro missionário é o encontro do evangelho com o mundo por intermédio da igreja, tá certo? Então, ao definir o encontro missionário como sendo algo que acontece entre a igreja, o evangelho e o mundo, nós somos convidados ou desafiados a repensar a nossa concepção tradicional, que sutilmente pressupõe que o evangelho é algo que a igreja tem, e não a força lá que eu falei que ele é, que Paulo diz que ele é em Romanos 1, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, né? Quando a gente entende que o evangelho ele se encontra com a igreja e com o mundo, a gente vai perceber que ele atua tanto na igreja como ele atua também no mundo. Deixa eu usar um gráfico aqui para eu esclarecer um pouquinho melhor para vocês o que eu estou falando. Esse aqui, ó, é o conceito geralmente tradicional que a gente foi desenvolvendo ao longo da história, desde a Reforma, sobre como a gente faz a missão, né? Então você tem aqui a igreja, a igreja tem o evangelho, certo? A igreja foi dado o evangelho. Então a igreja tem o evangelho e tem o mundo. O que acontece dentro dessa concepção? Veja, à medida que a igreja que tem o evangelho, ela vai para o mundo, então ela leva o evangelho com ela para o mundo, certo? Então, nessa visão, o evangelho ele é de propriedade da igreja. Então, é aquela ideia assim, se a igreja, o evangelho só chega num bairro, ele só chega num grupo de pessoas, ele só chega numa nação, quando a igreja chega lá, certo? Quando a igreja chega lá, então ela leva o evangelho. Qual é o problema com essa visão? O problema com essa visão é que o evangelho ele se torna
algo menor do que aquilo que realmente ele é. Ok? Ele passa a ser um conteúdo de propriedade da igreja. Um outro problema com isso é que, na maioria das vezes, quando isso acontece, a gente acaba confundindo evangelho, ok? Com a cultura do missionário. Aquilo que a gente conversou no semestre passado sobre antropologia missionária. Ou seja, o missionário, ele muitas vezes vai para uma outra cultura levando o evangelho, mas ele leva como parte do evangelho um monte de coisas que tem a ver com a cultura dele, não com o evangelho. Entende? Eu quero apresentar para vocês uma outra visão, ok? Daqui a pouco. Então, apesar da proclamação verbal do evangelho ser responsabilidade exclusiva da igreja, como eu falei, né, o Bosch diz, só a igreja pode fazer isso. E aqui, quando eu falo igreja, ou quando o Bosch fala igreja, lembra, nós estamos falando do povo de Deus em missão no mundo, nós não estamos falando de uma organização, ok? Quando eu uso a expressão igreja aqui, eu estou falando do povo de Deus em missão. Eu estou incluindo aqui toda pessoa convertida que faz parte, então, do povo de Deus em missão. Eu não estou pensando numa igreja local, numa denominação. Sabe essa diferenciação que as pessoas fazem? Ah, a Jocum não é igreja, a MPC não é igreja, são para-eclesiásticas, entendeu? Isso está correto se você estiver pensando numa estrutura social, mas se você pensa numa estrutura de povo, está errado, ok? Todo mundo é igreja, não tem essa separação, certo? A denominação, em termos do povo de Deus, ela também é para-eclesiástica, ok? Ela também é para-eclesiástica, porque ela é uma estrutura social, ok? Ela não é uma estrutura orgânica do povo. A igreja, na perspectiva que eu estou colocando aqui, é povo, tá certo? Não importa se ela é em célula, se ela é com propósito, se ela é representada por uma organização missionária ou por uma junta de missões ou por uma denominação. Eu estou pensando nas pessoas que compõem o povo de Deus em missão no mundo, tá certo? Então, o evangelho ele é de responsabilidade exclusiva da igreja. A ação poderosa que faz com que corações estejam preparados para o evangelho transcende em muito a ação da igreja. Ok? Romanos 1, 16 e 17. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá certo? Então, veja, a proclamação verbal do evangelho é do povo de Deus, mas a ação do evangelho não começa quando a igreja prega o evangelho. A ação do evangelho, ela está acontecendo, às vezes na vida das pessoas, essa ação que tem a ver com o poder de Deus operando na vida e no coração das pessoas, às vezes está agindo na vida das pessoas antes da igreja chegar lá para pregar o evangelho. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Ok. Então eu vou apresentar aqui para vocês qual é a visão sugerida dentro desse aspecto, que é uma ideia que vem do Newben, ok? Do Les Newben. Então, ó, eu coloquei isso numa forma de gráfico para também ficar mais fácil para a gente, né, para você visualizar. Então, nessa visão que eu acabei de escrever, né, que o Newben é que propõe, que o evangelho ele é o poder de Deus, ele é a mensagem proclamada pela igreja, mas ele é o poder de Deus que está operando acima da igreja, né? Então o evangelho ele é algo à parte da realidade da igreja. Então aqui nesse gráfico você tem o evangelho se encontrando com a igreja e se encontrando com o mundo, ok? Então o que acontece a partir dessa visão? Então tem que imaginar que esses círculos eles se movimentam, ok? Veja, o círculo do evangelho, o correto é o círculo do evangelho envolver a igreja ao mesmo tempo que a igreja vai se movendo para o mundo, ok? Porque aí ele envolvendo a igreja, ele vai transformando a igreja e a igreja vai levando a transformação que ele está operando nela para o mundo.
E ao mesmo tempo que ele vai chegando para a igreja, operando na igreja, ele vai chegando e operando também no mundo, ok? Agora, o que, que pode acontecer aqui? Pode acontecer que, ora, o evangelho ele se aproxime da igreja e a igreja se distancia do mundo, ok? Ora, pode acontecer que o evangelho ele está presente no mundo, mas ele está distante da igreja. E a igreja vem para o mundo sem a influência e a atuação do evangelho nela. Então, você tem aqui algumas possibilidades diferentes, que trazem consequências diferentes. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para você de como o evangelho ele opera no mundo, certo? E na igreja. E como, às vezes, ele está operando no mundo antes de estar operando na igreja. Ok? E ele está convidando ou catalisando a igreja para participar daquilo que ele está realizando no mundo, ele está fazendo no mundo. Então, o primeiro exemplo é de Atos 8, o encontro lá de Filipe e o eunuco etíope, certo? Veja, o que Filipe faz? Filipe ele compartilha o evangelho com o eunuco. Mas o evangelho, enquanto poder de Deus, ele já estava operando na vida do eunuco. Deus já estava soberanamente atuando, né, no coração do eunuco. O eunuco estava lendo Isaías 53 e ele estava curioso. Ele disse: o Filipe segue as orientações do Espírito, né? O Filipe está lá em Samaria e ele está no meio de um ministério lá super avivado, um monte de gente sendo curada, gente sendo liberta, gente sendo salva. E o Espírito diz para Filipe: sai daí e vai para a estrada deserta que dá de Jerusalém a Gaza. E o Filipe, ele obedece. Né? Então, veja, lembra lá das definições da missão, né? A missão tem a ver com essa direção obediente da nossa vida ao Espírito. O Espírito manda e o Filipe obedece, ele vai para lá. Aí está passando lá a carruagem do eunuco. O Filipe ouve o eunuco lendo. Desculpa, o Espírito diz para Filipe: aproxima-te da carruagem. O Filipe se move e quando ele vai se aproximando da carruagem, ele ouve o eunuco lendo o profeta Isaías. E ele pergunta para o eunuco: entende isso que lês? Ele fala: como eu entenderei se não há quem me explique? De quem que o profeta fala? Dele mesmo? De outro? Aí o Filipe sobe na carruagem daquela parte, né, daquele texto, ele apresenta-lhe Jesus. E o resultado, a gente sabe qual é: o eunuco se converte, é batizado, e o evangelho chega através desse homem na Etiópia. Né? Quando, de acordo com a tradição da igreja, o Tomé chega na Etiópia, chega na África, o evangelho já está lá. Né? O evangelho já está lá. Ok? Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é Atos 10, Pedro e Cornélio. Eu vou voltar mais vezes nesse exemplo de Pedro e Cornélio, ok? Mas esse é um exemplo muito interessante. Olha só, vamos lembrar o texto. Quem que é o Cornélio? O Cornélio ele é um gentil piedoso. Né? Ele é um centurião romano que é simpático à fé judaica. Ele não é um prosélito porque ele é um centurião romano e os judeus não admitiam na comunidade judaica como um prosélito alguém que fosse romano, fosse um centurião, fosse do governo, né? Romano. Então, mas ainda assim ele era um gentil piedoso. Né? Um gentil piedoso era aqueles gentios que eram simpáticos, né, à fé de Israel, que praticavam, né, aquilo que podia ser praticado por eles, né, apesar de não serem circuncidados, não serem reconhecidos como parte da comunidade dos judeus. Esse é o Cornélio. E aí o texto nos diz que num determinado dia lá, um anjo aparece a Cornélio. E o anjo diz para Cornélio que as orações de Cornélio e as esmolas de Cornélio chegaram até Deus.
Então, eu quero que você preste atenção nisso. As orações de Cornélio e as esmolas de Cornélio chegaram até Deus antes de Cornélio se converter. Cornélio, ele é um gentil piedoso, mas ele não é convertido. Okay? Ele não está dentro da fé da nova aliança. Ele está dentro da fé da velha aliança. Ele não está dentro da fé da nova aliança. No entanto, o evangelho chega nele antes da conversão. Um anjo é enviado para falar com ele e fala: olha, você manda chamar a Pedro, que está lá em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão, que ele tem palavras de vida para você. Então, o Cornélio manda chamar Pedro. Agora, para Pedro ir, o poder do evangelho tem que chegar em Pedro de novo. Veja, Pedro já é convertido. Caiu aqui para mim. Travou aí? Travou aonde para vocês? No Que eu Pedro estava já é falando. convertido, Rev. Ok, Pedro já era convertido. Ele tinha andado com Jesus na velha aliança, estava na nova aliança. No entanto, ele tem que receber uma visão do céu de um lençol com tudo quanto é tipo de comida que o judeu não comia. Então, tinha lá pé de porco, orelha de porco, aquela feijoada bem gorda, né? Pururuca, certo? E tudo mais. E o anjo, o Senhor fala para Pedro: come, Pedro. E o Pedro diz: não, eu não vou comer. Jamais entrou coisa impura na minha boca. Então, veja, Pedro, ele está preso à tradição judaica. Ele é convertido, mas ele continua preso à tradição judaica. Aí o evangelho precisa vir ao encontro de Pedro para converter o coração de Pedro à missão. Então, para Cornélio ser convertido ao evangelho, Pedro precisa ser convertido pelo evangelho à missão. Faz sentido? E aí, então, ele tem, vocês conhecem a história, tem toda lá a situação, os caras chegam, etc., ele tem a visão, mas ele vai para a casa do Cornélio. Aí, quando ele chega lá na casa do Cornélio, ele pergunta para Cornélio por que ele foi chamado lá. Agora, eu acho isso engraçado, porque os servos do Cornélio que chegaram lá para falar com Pedro já tinham dito para Pedro por que ele tinha sido chamado. E aí, quando ele chega, ele quer saber do Cornélio de novo, por que ele chamou ele lá. Aí o Cornélio conta para ele a mesma história que os caras já tinham contado para ele. Então, você vê assim, outra coisa no texto, da parte de Cornélio, você vê uma postura receptiva ao evangelho. O anjo fala com Cornélio, o Cornélio ele manda imediatamente os caras irem buscar Pedro. Quando os caras chegam lá e falam com Pedro, os caras falam para Pedro: olha, por volta desse horário, o nosso patrão teve uma visão tal. Então, veja, se foi por aquele horário e Cornélio mandou imediatamente os servos, e eles foram, e chegaram lá em Pedro no dia seguinte, significava que se eles saíssem de lá, eles iam chegar na casa de Cornélio mais ou menos por volta do mesmo horário. Mas o que Pedro faz? Pedro ouve e Pedro fala assim: tá bom, entra aí, né, fica aí, amanhã a gente vai. A gente, para ser camarada com Pedro, a gente pode pensar: não, os caras estavam cansados, Pedro quis mandar eles descansarem, né, e tal. Mas eu percebo assim que existe uma postura de intencionalidade de Cornélio e existe uma postura de resistência de Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que ele fala para Cornélio é: você sabe que alguém como eu não deveria estar na casa como alguém como você, de alguém como você. Olha que jeito legal de você fazer visita, né?
Visitar um descrente, você chega lá na casa dele, ó, você sabe que eu não devia estar aqui, né? Eu sou muito crente, né? Vir na casa de um cara como você não é muito bom, né? Se fosse aqui na minha casa, o Pedro falasse isso para mim, eu jogava ele aqui do segundo andar da minha casa aqui para fora. Então, por que você veio, né? Mas o Cornélio, cara, tá todo humilde. O que Cornélio fez? Ele não só estava esperando Pedro, como o texto diz que ele reuniu toda a sua família e todos os seus servos. Então tinha um bando de gente lá para ouvir Pedro. E aí Pedro começa o discurso dele, né? Ah, eu tive uma visão, agora eu entendi, não sei o que tem, papapá, lá, noves fora, não sei o que tem. E o Espírito Santo só lá esperando chegar na parte que interessava para ele. Quando ele fala que Jesus, que Cornélio sabia, tal, que Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado, o Espírito Santo, pum, cai sobre a turma lá. E aí todo mundo se converte, começa a falar em línguas, né? Um verdadeiro culto pentecostal, né? Acontece um negócio lá. E a turma, e aí o Pedro fala: como é que nós podemos negar a água para eles se eles receberam da mesma maneira que nós o Espírito Santo? Né? Para mim, na casa de Cornélio, acontece exatamente igual acontece em Atos 2, porque se não fosse exatamente igual, o Pedro não ia acreditar que era o Espírito Santo que tinha sido derramado. Né? Então teve que ser exatamente igual, por isso teve que ter línguas, né, e tal, para ele ver que era a mesma coisa. Né? Por quê? Porque Pedro é resistente, assim somos nós também. Veja, o evangelho precisa converter a nós, precisa converter continuamente a igreja para a missão, para que a gente possa levar o evangelho e pessoas possam ser convertidas ao evangelho. Ok? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela, porque caiu. Ih, agora fechou o negócio. Professor, Oi, pode falar. nesse sentido é interessante como que Pedro é uma amostra bem real, nítida, né? De como que é difícil largar da cultura para levar apenas o evangelho, né? Muito. Sim, exatamente. Muito, ele é muito, expressa muito claramente isso, né? Por isso que eu gosto de usar bastante Pedro de exemplo. Ok, deixa eu voltar aqui. Professor, Mas o senhor permite fazer uma Oi? pergunta? Pode, claro. Dentro do gráfico colocado pelo senhor, que o Leslie Newbin aqui é dono do conceito, Sim. essas esferas nunca vão sobressair uma outra. Em nenhum momento o evangelho vai tomar conta da igreja. A esfera do evangelho não vai Não, assumir completamente a igreja, ou, por exemplo, como no caso de Pedro, no momento que ele abre mão dos paradigmas religiosos dele, nesse momento o evangelho assume completamente a forma da igreja, no caso de Pedro, e aí ele entra em missão. isso. A questão é, o evangelho ele devia continuamente influenciar a igreja, certo? Mas nem sempre. Esse é o ponto que eu quero mostrar aqui. Né? O correto seria isso que você falou. O evangelho ele deveria estar o tempo todo no centro da igreja. Né? E a igreja, o tempo todo, engajada com aquilo que ela foi chamada para fazer no mundo, ou seja, levar o evangelho para o mundo. Certo? O que acontece, muitas vezes, e eu vou mostrar isso já na minha fala aqui, inclusive deixa eu abrir aqui que eu já mostro para vocês. O que acontece, não sei se eu tenho outro exemplo, não vou mostrar ainda não. Vou adiantar. O que acontece é que, às vezes, o evangelho, acontece que nem com Pedro lá, o evangelho me influencia, ok? Mas, por eu achar que eu tenho o evangelho, eu tenho que ficar longe do mundo. Então, Pedro ainda estava preso às tradições dele. Eu tenho o evangelho, certo? Mas eu não me misturo com pessoas que comem coisas fora do meu padrão e tudo mais. Então, veja, quando eu tenho o evangelho e eu me distancio do mundo, ao invés de eu me aproximar do mundo com o evangelho, eu me torno uma subcultura cristã, certo? Eu crio uma segregação com o mundo.
eu deixo de influenciar o mundo. A igreja está aqui para influenciar o mundo, mas para ela influenciar o mundo, ela precisa estar sob a influência do evangelho nela, para então ela ir ao mundo com o evangelho e impactar o mundo com o evangelho. Se ela tem o evangelho nela e ela se distancia do mundo, ela se isola, certo? E aí ela deixa de realizar a missão que ela deveria estar realizando aqui no mundo, ó, de ser luz, de ser sal. Okay? E aí, apesar dela ter o evangelho, o que ela cria é uma bolha, é uma subcultura cristã, onde a gente fica aqui, nós somos os salvos, nós somos os certos, nós somos os santos, né? Aí a gente cria as nossas escolas cristãs para os nossos filhos, para eles não estarem no mundo, a gente só faz negócio com crente, e etc. Ok? Não é isso que muitas vezes acontece, né, no contexto evangélico? Agora, pode acontecer também o contrário. Por exemplo, a igreja se distancia do evangelho e ela vai para o mundo, certo? Sem a influência do evangelho nela. Aí o que acontece? Ela se seculariza. Ao invés dela influenciar o mundo a influencia. Certo? Por isso, o correto é o evangelho estar sempre influenciando, né, a igreja, desafiando a igreja, convertendo a igreja para a missão e a igreja se movendo sempre para o mundo. Essa é a direção correta. Deu para entender? Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e compartilhar a tela. Então, falamos aqui, falando do Pedro. Então, aí, é o que eu estava falando agora. O círculo representando o evangelho, ele move seu encontro do mundo e ele move seu encontro da igreja. Ok? Os círculos representando a igreja, o mundo, também se move. E ora a igreja está, o que eu acabei de falar, e ora a igreja está mais próxima do evangelho e do mundo, que é o ideal. Ok? É o ideal. Ela está próxima do evangelho e próximo do mundo. Mas, ora, pode acontecer dela estar mais perto do mundo do que perto do evangelho. E, ora, pode acontecer dela estar mais perto do evangelho do que perto do mundo. Então, as consequências disso são essas que eu apresentei para vocês, certo? Então, assim, o encontro missionário, né, que eu estou descrevendo aqui, não é algo que tem o poder de transformar somente o mundo. Ele tem que transformar também a igreja. É o que nos mostra Atos 10. Né? Atos 10, tradicionalmente, ele é entendido como a conversão do Cornélio. Mas me parece que o primeiro a se converter aí foi o Pedro. O Pedro ele tem que se converter à missão para que o Cornélio se converta ao evangelho. Não é? E isso é muito interessante, porque, veja, o evangelho, a proclamação do evangelho, a manifestação do reino de Deus por intermédio no mundo, por intermédio do povo de Deus, da igreja, é algo exclusivo da igreja, do povo de Deus. Não vai ser feito por mais ninguém. Olha que interessante. Um anjo vai até Cornélio. Por que o anjo não pregou o evangelho para Cornélio? Porque essa é a tarefa do povo. Essa é a tarefa da igreja. Não é a tarefa de anjos. Okay? Os anjos, eles orientam, eles livram, eles socorrem, mas eles não pregam o evangelho. Pregar o evangelho é tarefa da igreja. Portanto, a igreja precisa sempre se converter, ser convertida pelo evangelho à missão, para que a proclamação possa acontecer. Ok? Quando a igreja passa a refletir sobre a sua responsabilidade, então, para com o mundo, ela pode vir a concluir que ela necessita, primeiramente, se render novamente ao evangelho. Né? Quando a gente começa a observar o mundo e olhar a situação, a realidade do mundo, eu acho que isso é algo que nós estamos precisando acontecer hoje em dia com a gente. Vocês não acham? Vocês não acham que a nossa igreja está precisando se converter de novo ao evangelho? Para a missão? Olha, a gente tem muitos de nós cristãos achamos que a solução para o Brasil está na política. A gente fica discutindo sobre política. A gente fica discutindo, defendendo
o Bolsonaro atacando o Bolsonaro, entendeu? Eu vi aí um post, olha só que infeliz, né? Que coisa triste, de um tempo atrás, semana passada, do Ariovaldo Ramos, escrevendo que ele tinha falado com Deus e que Deus tinha dito para ele que era para tirar o Bolsonaro da presidência. E aí ele faz uma convocação e fala: bora tirar o homem de lá. Olha que coisa infeliz, que coisa triste. Ó, o post dele, ó, no Twitter dele. Falei com Deus sobre o Bolsonaro na presidência e Deus disse: pode tirar ele da presidência. Bora fazer a vontade de Deus. Olha que coisa ridícula. Precisa se converter de novo ao evangelho. Perdeu completamente o referencial. Mas assim como o Ari, certo? Meu amigo, ok? Na verdade, por muito tempo considerei como um dos meus mentores. Já faz algum tempo que não considero mais, desde que ele entrou nessa noia aí de achar que o evangelho tem a ver com uma defesa política partidária. Mas as pessoas se perdem. Mas assim como o Ari é contra, nós também temos um monte de gente dentro do universo evangélico que acha que a solução é o Bolsonaro. Veja, a gente precisa se converter de novo ao evangelho, a gente precisa se lembrar de novo que a solução, não só para o Brasil, a solução para o mundo é a proclamação do evangelho do reino. Ok? E nós temos que nos lembrar de novo que o evangelho tem a ver com a história da redenção. O evangelho não tem a ver com você converter pessoas para vir fazer parte da igreja, no sentido de você ter membros para a gente fazer culto, fazer atividades, né, das nossas igrejas. A gente transformou a igreja, gente, numa sei lá no quê. A gente transformou a igreja numa coisa. Eu não sei falar no que a gente transformou a igreja. Tá? A gente reduziu a igreja a essa ideia de ativismo, atividade, aí não importa. Aí a gente tem umas igrejas que têm uma atividade melhor, né? E a gente fica fascinado, a gente acha que elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Cara, a igreja não tem nada a ver com promoção de evento, a igreja não tem nada a ver com culto que a gente realiza, a igreja tem a ver com a missão de Deus no mundo, com a história de Deus, com a redenção de Deus. O evangelho tem a ver com a gente anunciar que o reino chegou, e Jesus, através da sua ressurreição, Deus, através da ressurreição de Jesus, começou um movimento que não vai parar, ele só vai se concretizar no dia glorioso do Senhor, quando ele se manifestar em glória nas nuvens no céu, e esse mundo mal for colocado um fim nele, um novo céu, uma nova terra foi iniciada. Se a gente tem a expectativa fora disso, a gente, como igreja, precisa se converter de novo ao evangelho, para a gente ser convertido à missão. Muito bem. E aí? O que vocês me dizem? Professor, quero fazer uma pergunta. Pode fazer. No futuro, nós como pastores de igrejas locais, como a gente pode, de uma forma prática, incentivar as nossas igrejas a essa vida de missão? Porque, claro, nem todos serão missionários transculturais ou missionários assim que vão dedicar suas vidas para isso exclusivamente, mas como que a gente pode incentivá-los a uma vida de missão no seu dia a dia, para além dos cultos, né, para além do ensino que a gente já tem? Porque se o ativismo ele não é a melhor prática da igreja, como a gente pode fazer isso de forma mais prática? Então, a questão é justamente essa que eu vou estar apresentando para vocês ao longo do nosso semestre aqui, ok? A gente precisa resgatar essa consciência da natureza missionária da igreja. Falar que a igreja é missional não é falar que a igreja tem prédio preto, luz, jogo de luz, banda mais animada, ok? Pastor sentado pregando com camisa xadrez, usando
PowerPoint. Isso não é ser uma igreja missional. Você pode fazer tudo isso e você não ser uma igreja missional. Uma igreja missional é você incentivar, ensinar a igreja, isso vem através do nosso ensino como pastor, ok? Ensinar a igreja que ela é o povo de Deus em missão no mundo. Todos nós somos, todos nós. E que aonde quer que uma pessoa da sua igreja esteja, ela tem que entender que ali é a esfera de missão dela, de influência dela, com os valores do reino de Deus, naquele lugar, a começar dentro da casa dela, a família dela, a criação dos filhos dela, aí vai para o trabalho, vai para a academia, vai para todas as dimensões, entendeu? E mostrar para cada pessoa da igreja que a vocação de Deus, ela não é uma vocação religiosa, vou colocar assim, ok? Ela não é uma vocação religiosa, ou seja, não está sendo chamado por Deus somente esses que são, como você colocou, missionários de carreira, vamos colocar assim, de tempo integral. Não, se o cara ele é contador, Deus o chamou, ele foi vocacionado para ser contador, para que ele possa exercer uma contabilidade onde ele expresse os valores do reino de Deus na esfera da contabilidade. Se o cara ele é político, Deus o chamou para ele cristão, né? Estou falando de cristão, ok? Se o cara é político, Deus o chamou para ele manifestar as realidades, os valores do reino de Deus dentro da esfera política, entendeu? Isso vai vir como fruto do nosso ensino contínuo, constante. Ensinar, por exemplo, que para o adolescente, para o jovem, que ele vai para a universidade, ele não está indo para a universidade para ele estudar e ter um diploma para que ele possa, então, depois entrar no mercado de trabalho e ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Não, ele está entrando na universidade porque ele é um agente de missão de Deus dentro da universidade. Deus quer usá-lo ali para manifestar as realidades do reino dele ali, os valores do reino dele ali, a justiça do reino, a misericórdia, a paz, o perdão, a graça, chamando as pessoas ao arrependimento, a uma vida de submissão ao rei. Enquanto ele faz isso, ele ganha de gorjeta de Deus o diploma dele, tá certo? Quando ele começa a trabalhar, ele não começa a trabalhar para ele ser rico, ele começa a trabalhar para que ele possa exercer a justiça do reino, e uma das maneiras de exercer a justiça do reino é acudir aqueles que têm necessidade. Não é? Então, é uma mudança de mentalidade, certo? Não é tanto uma mudança do que a gente faz, é uma mudança do por que a gente faz. Dá para entender? Então, quando eu falo que não é atividade, eu não estou dizendo que a gente não deva ter culto, eu não estou dizendo que a gente não deva ter reunião, eu estou dizendo que o objetivo disso é uma outra coisa, certo? O objetivo disso não é o nosso entretenimento, não é o nosso prazer momentâneo ali, né? Quando eu me reúno num culto, em adoração, eu celebro a Deus por aquilo que eu vi Deus fazendo através da minha vida durante a semana. Eu sou reabastecido em adoração na presença de Deus, recebendo a palavra de Deus para que eu possa sair numa nova semana para levar a influência do reino para dentro da minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no contexto de trabalho onde eu estou, entendeu? Manifestando isso. Quando a gente começa a ensinar isso continuamente para a igreja, aí o lençol que baixou, entendeu? Começa a cair, né, a ficha na cabeça das pessoas. Só que veja, isso não é uma mudança mágica, entendeu? Isso é passo a passo, né? Step by step, entendeu? Com paciência, né? Você vai ter que por isso que eu falo do poder do evangelho. Muitas vezes, você mesmo no seu ministério pastoral, eu mesmo, muitas vezes eu tenho que me converter de novo ao evangelho. Entende o converter ao evangelho que eu estou falando? O converter do evangelho que eu estou falando aqui é converter de novo a missão do evangelho, certo? A salvação eu já fui convertido, mas eu tenho que me converter continuamente à missão do evangelho. Diariamente eu preciso me lembrar, não, eu não estou aqui para ficar agradando as ovelhas da minha igreja, entendeu? Eu estou aqui para ensiná-las, para desafiá-las, para orientá-las, para animá-las, não é? A viver a realidade do reino de Deus, a entender que a vida de Jesus está neles e flui deles. Jesus disse isso.
né? Rios de água viva fluirão de vocês quando o Espírito Santo vier. O Espírito Santo já veio, né? Já veio. Então, se ele não está fluindo, é porque a gente está contendo ele. Porque na ótica de Jesus, quando o Espírito viesse, ele fluiria, como fluía de Jesus. Então, a vida de Deus precisa estar fluindo da gente. Então, tem muito mais a ver com o nosso ensino, para a igreja entender a sua real natureza e o objetivo pelo qual a gente faz o que a gente está fazendo, entendeu? A nossa questão é que a gente faz o que a gente está fazendo como se fosse uma atividade da igreja religiosa, e as outras coisas que acontecem na sociedade lá fora, elas independem do evangelho, entende? Elas dependem da política, elas dependem da economia, né, e etc. Não, elas dependem do evangelho, elas dependem da maneira que nós, como igreja, atuamos, agimos, influenciamos, entendeu? Os rumos, né, da vida, os rumos da história, entendeu? Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso. Beleza, professor. Muito bom, obrigado. Deixa eu usar um exemplo aqui legal, quer ver? Eu tenho um presbítero na minha igreja. Eu poderia contar muitas histórias aqui da minha igreja, ok? Não é que a minha igreja seja melhor que outras, não. Ela me dá um trabalho danado. Eu tenho o tempo todo que ficar relembrando essas coisas, certo? O pessoal, a tendência da gente querer vir para a zona de conforto, para ficar, né, lá sentado, como o Pedro estava, é muito fácil. Vira e mexe, o lençol tem que descer, né? Mas vai acontecendo, aos poucos vai acontecendo. Então, eu tenho bastante histórias aqui. Eu vou contar a história de um presbítero. Hoje ele já é aposentado, mas ele era um funcionário de uma multinacional, ok? Alemã, e ele era um alto funcionário, tá certo? Dessa empresa. E essa empresa, uma vez no ano, você vê o naipe da empresa, tá? Uma vez no ano, ela reúne todo a equipe internacional deles, né, os representantes, né, de cada país, numa conferência, numa semana, para eles planejarem, né, avaliarem o ano e planejarem os próximos passos. E essas reuniões, elas acontecem em Dubai, ok? E esse meu presbítero estava, né, aqui na nossa igreja aqui, eu estava fazendo uma série que falava sobre a essência do evangelho, né, da igreja e etc. Né? Eu sempre prego as mesmas coisas de jeito diferente, tá bom? Mas é sempre a mesma coisa, é sobre o reino de Deus, o evangelho, a essência da igreja. Então, né, aí eu estava falando, e nessa pregação eu estava falando sobre a nossa identidade, ela está firmada não naquilo que a gente faz, mas em quem a gente é para Deus. E que nós estamos inseridos numa cultura onde a identidade ela está atrelada ao que a gente faz, não a quem a gente é. E aí eu usei um exemplo. Eu falei assim, por exemplo, quando você chega num lugar, está numa reunião, né, chega num grupo novo, e você vai se apresentar, como é que você se apresenta? As pessoas perguntam, me fala um pouco de você, quem você é? Aí você fala, eu sou o Ricardo, eu sou pastor, né? Quando muito eu falo, eu sou casado, né? Mas geralmente assim, eu sou o Ricardo num ambiente profissional, né? Eu sou o Ricardo, sou professor no seminário, sou pastor, sou isso, aquilo. Ou seja, a gente fala o que a gente faz, né? Ou eu sou formado, né? Eu tenho em filosofia, em teologia, tenho mestrado em missiologia, entende? A gente fala a respeito de nós em relação aos títulos que a gente tem, né? Eu estava falando isso na pregação. Eu falei assim, mas como é que a Bíblia nos apresenta? Vocês já viram a apresentação na Bíblia? A apresentação na Bíblia é pelas genealogias. Né? As genealogias, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a genealogia
é a maneira de se apresentar na Bíblia. Fulano de tal, filho de Beltrano, filho de Ciclano. Né? Pode ler lá. Toda vez que aparece o nome de alguém, olha, fulano que era filho de Beltrano, olha os profetas. Mensagem de Deus que veio através de Jeremias, filho de não sei quem, né? De Oséias, filho de não sei quem, sempre tem essa relação, né? Ou seja, identidade. Aí eu falei, então, se eu fosse me apresentar do jeito que a Bíblia quer que eu me apresente, seria assim, eu sou Ricardo, filho de Jessé, filho da Sirlene, marido da Suzy, pai do Reis e do Yuri e do Ezra, sogro da Camila, e agora, né, apresentação atual, revisada, atualizada, né, avô da Lara. Certo? Então, eu estava falando isso. Se eu fosse me apresentar, no jeito da Bíblia, eu me apresentaria assim. Eu sou Ricardo, filho de fulano, filho de Beltrano. Mas a gente está dentro da realidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então, diante da realidade daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a partir da nova aliança, eu me apresento assim. Eu sou o Ricardo, filho de Jessé, da Sirlene, marido da Suzy, pai do Reis, do Yuri e do Wesley, sogro da Camila, neto da Lara, perdoado. Aí eu falei isso na minha igreja, não falei com toda essa, né? Na época não tinha Lara, né? Eu fiz a minha apresentação assim, falei, perdoado. Aí, cara, o Espírito Santo, tum! Sabe como na casa de Cornélio? Tum! Não foi bem como na casa de Cornélio, não teve línguas, essas coisas, mas é tum! Né? Ele caiu. Foi aquele impacto, assim, né? Na igreja, né? Porque o evangelho chegou lá, entendeu? As pessoas começaram a chorar, né? E tal. Né? Eu falei, pense em você, né? Essa é a sua identidade, é isso que Deus diz sobre você. Né? Fale para você mesmo, fale agora. Eu mandei na igreja, fala um para o outro, se apresenta um para o outro agora. Eu sou fulano, filho de Beltrano, filho perdoado, né? E tal, tal. Olha só, nessa mensagem que eu fiz. Aí esse presbítero me vai para Dubai. Aí olha só a conspiração divina, né? Como o evangelho ele chega na igreja, mas ele também está atuando no mundo. Olha só, ele vai em Dubai, aí eles formam lá a mesa. Sabe essas mesas em U assim? Aí começa a apresentação. Ele é o último cara sentado aqui, ó, na mesa. E a apresentação começa do outro lado de lá na mesa, ou seja, a apresentação ia rodar toda e ia terminar nele. Fala para mim se isso não é Deus operando com o evangelho. Sabe? Mas por quê, Ricardo? Já vou te explicar. O pessoal começa a se apresentar. Veja, ele foi para Dubai depois, semana seguinte, a essa mensagem. Então, ele estava impactado pela mensagem. Né? Ele vai para Dubai, e aí depois ele está contando esse testemunho para a gente lá na reunião do nosso conselho, ok? E aí, na reunião, o pessoal começa a apresentar. Eu sou fulano, tenho isso, tenho aquilo outro, blá, 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 né, e tal, e vai se apresentando com títulos, funções, cargos, né? Vai indo. Aí chega nele aqui, ó. Chega nele. Aí ele chega e fala assim. E aí, quando ele estava testemunhando para a gente no conselho, ele falou assim: gente, vocês têm que entender o seguinte. Vocês têm que entender o ambiente que eu estou. Eu não estou no ambiente aqui da nossa igreja. Eu não estou. O ambiente que eu estou é mandatário você ter alguma coisa. Ok? Quando você se apresenta, você fala: eu tenho um barco, eu tenho um iate, eu tenho. Okay? Não só títulos, como o que você possui. Né? Ele falou: é mandatário. Então só tem gente orgulhosa, vaidosa. E aí ele falou: mas chegou em mim. A mensagem que o pastor tinha pregado estava explodindo dentro de mim. Eu cheguei e disse assim: meu nome é fulano, eu sou marido da Ciclana. Imagina a apresentação numa multinacional em Dubai. Eu sou fulano, marido da Ciclana, pai do Beltraninho, do fulaninho, filho do Ciclanão com a dona Ciclanona.
perdoado. Cara, imagina um negócio desse, velho. Cara, não tem satisfação maior para um pastor, cara. Toda vez que eu falo isso, eu fico emocionado, porque essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Você sabe quando eu ia estar no meio desse pessoal em Dubai? Nunca. Nunca. Mas esse cara está em missão num lugar que eu nunca vou poder estar. Mas por que ele está? Ele está porque eu sou pastor dele. Porque eu o influenciei com a mensagem do evangelho, com a mensagem do reino, com a mensagem de que ser igreja é ser um povo em missão, aonde você estiver. E ele levou isso a sério. E aí ficou ali todo mundo parado, olhando para a cara do outro, sem ter entendido nada. E beleza, ele falou assim, começou a reunião, teve o horário do cafezinho. No horário do intervalo, coffee break, ele está lá pegando lá uma água, chega um cara da Inglaterra. O cara da Inglaterra chegou e falou, dá licença, tal, seu nome é fulano? Então, pô, eu queria entender melhor aquele negócio que você falou sobre perdoado, o que é isso? E ele prega o evangelho para o cara da Inglaterra. Ok? É assim que funciona. E é assim que funciona. E aí? O que me dizem? Depois dessa história, o que nos resta, né, reverendo? Tem que dizer nada não, tem que ficar Nos quieto. resta é pregar o evangelho, né? Exato. Exatamente. Pois é, esse é o enfoque aqui. Né? A gente precisa sempre se converter de novo ao evangelho. Reverendo, sim, essas aulas assim no início do semestre estão sendo fantásticas, viu? Deus continue te abençoando muito. Eu penso também no contexto assim de que a gente, como seminarista, ou como futuros pastores, vamos estar em contextos de auxiliando, né? E como que o senhor pode assim nos dar um conselho assim, num contexto que a gente tem um conselho, talvez, de uma igreja já com uma cabeça, uma mentalidade formada, pastores que cuidam daquela congregação, daquela igreja já com uma mentalidade formada, e como que a gente tenta, né, colocar isso em prática no nosso ministério sem passar por cima e sem etc e tal. O meu conselho é o seguinte, a questão é pessoal, viva o evangelho, viva você o evangelho. Eu acho que a gente quer muito vir do estrutural para o pessoal, entendeu? É ao contrário, é do pessoal para o estrutural. Né? Então, viva você o evangelho, influencie você, a sua casa, os seus vizinhos, sua família, entendeu? E aí o que vai acontecer? O seu estilo de vida, gente, porque isso é assim, Jesus é o desejado das nações, entendeu? Ele atrai, a vida dele é abundante, é a vida dele que é abundante. Então, se eu estou vivendo a vida de Jesus, o que acontece? A minha vida começa a ser atrativa para a vida dos outros, certo? E aí você tem que estar preparado para isso, porque Jesus diz que andar com ele sempre divide a casa, certo? Você sempre vai ter pessoas que vão te admirar e vão ser favoráveis, vão querer te imitar, vão querer te seguir, e você vai ter os opositores, vai ter aquelas pessoas que vão te criticar, aquelas pessoas que vão te perseguir. Por quê? Porque com Jesus não há neutralidade, entendeu? A vida do reino ela é radical. Então, ou ela fascina ou ela rechaça. Certo? Quando você é perseguido por causa de Jesus, você é perseguido porque você incomoda. 1 Pedro mostra, lê 1 Pedro. 1 Pedro é muito bom para a gente ler isso, né? Ele fala que
ele insiste o tempo todo na carta dele que se a gente é perseguido porque a gente está fazendo bem, porque a gente faz a vontade de Deus, porque a gente tem que estar satisfeito, ok? Então, assim, o que eu colocaria, por exemplo, o que eu sempre fiz foi isso. Aí disso eu venho para a estrutura. Né? Você começa a ter pessoas, então eu estou ensinando, eu estou pregando, mas eu estou vivendo o evangelho. Eu estou vivendo isso com a minha casa, com a minha família. Né? Então, os meus filhos, por exemplo, eles começam a ser atrativo para muitas pessoas, dizendo, puxa, como seus filhos são, né? Eu queria que meus filhos fossem assim também, né? E tal, e etc. E eles começam a ser incômodo para muita gente também, porque tem muita gente que não quer a radicalidade que eles vivem, entendeu? E incomoda eles. A mesma coisa é a minha vida, né? Vai ter gente que vai começar a olhar para mim e vai começar, puxa, eu queria viver assim também. Né? E aí, essas pessoas são pessoas que você precisa se aproximar, andar mais perto delas, incentivá-las, né? Mostrar que elas também podem, entendeu? E isso é como Jesus fala, é um pouco de fermento que leveda toda a massa. Esse negócio ele vai fermentando, né, a vida da igreja, a vida de outros. Com o passar do tempo, você vai ter outras pessoas que vão ansiar, outras pessoas que vão desejar a mesma coisa. Para isso, você também precisa, ao mesmo tempo, ter muita paciência com relação à questão da estrutura, com questão daqueles que se opõem, daqueles que não concordam, né, com o que você está vivendo, com o que você está fazendo, entendeu? Está falando. Então, é vida. Eu chamo isso de vida na vida, certo? É vida na vida. O que eu percebo muitas vezes que acontece é que a gente, de novo, a gente está tão preso a esse jeito de ser igreja, né, que a gente recebeu, que a gente não consegue ver a missão além dessa estrutura. Aí eu volto de novo, além dessa estrutura da atividade, entendeu? De um programa, né? Mas isso é muito mais orgânico, entendeu? Eu confesso para você que é muito mais fácil fazer quando você é o pastor, quando você é auxiliar é um pouco mais complicado, né? Porque você não tem tanta, na maioria das vezes, né? Pode haver exceção, mas na maioria das vezes você não tem tanta penetração na igreja, né? Como o pastor titular. Você não prega tanto quanto o pastor titular, né? Você tem algumas áreas limitadas, né? Para o seu ministério dentro da igreja, né? Você não é a figura que na maioria das vezes a pessoa pensa, né? Quando ele pensa no pastor da igreja, né? Porque dentro, pelo menos dentro do nosso sistema, né? Isso é bem forte na figura do pastor principal. Mas isso não impede de você conseguir fazer. Agora, quando você é pastor principal, isso fica mais fácil ainda, porque aí você está o tempo todo no púlpito, você está, ou pelo menos a maior parte, né, do tempo, você está no púlpito ensinando, né, batendo e etc. Mas a sua vida é o que mais vai fazer diferença nisso, entendeu? Eu gosto muito, e aí, de novo, né, quero deixar bem claro isso, você sempre vai enfrentar perseguição, você sempre vai enfrentar crítica, ok? De novo, você sempre vai enfrentar perseguição, você sempre vai enfrentar crítica. Se o que você espera no seu ministério é que todo mundo se agrade de você, todo mundo te aprecie, esquece. Você não vai fazer isso, entendeu? Você não vai fazer. Então, Deus já me ensinou que eu não tenho que estar preocupado com as pessoas nesse sentido, certo? Do que elas vão pensar de mim, vão dizer de mim. Eu sou livre, Jesus me libertou. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, lá para os Coríntios, pouco me importa o julgamento de vocês a respeito de mim. Nem eu mesmo me julgo, porque você é julgado pelo tribunal de Cristo, ele fala. O importante é o julgamento lá do que Deus vai falar. Né? Então, nem eu me julgo. Às vezes eu acho que eu sou muito bom e eu não sou. Né? O que importa é aquilo que Deus diz. Mas eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas têm problema comigo. Eu sempre falo para uma pessoa que tem problema comigo aqui na igreja, cara, se você tem um problema comigo, o problema é teu, não é meu. O problema é teu, não é meu. Eu não tenho problema nenhum com você. Se você tem problema comigo, está bravo, chateado, não gosta de mim, eu quero que você saiba que isso não tem interferência nenhuma na minha vida. Eu sou livre, Jesus me libertou. Eu não sou escravo do que você pensa de mim. Okay? Então, isso é fundamentado, solidificado na gente a partir da consciência da identidade que a gente ganha
através do nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Essa é a coisa mais importante. Você precisa saber que em Cristo Jesus você se tornou filho amado de Deus. O que importa, o que Deus diz para você, a aprovação dele sobre você, não é o que os outros dizem para você, ok? Sobre você, tá certo? Eu não estou dizendo que com isso você tem que ser uma pessoa arrogante, nada disso. Só estou dizendo que você precisa estar consciente disso para você se sentir livre. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu faço aqui na igreja, por exemplo, que eu resolvi fazer, é que eu sempre conto meus testemunhos. Eu quero que a igreja viva missionalmente, eu quero que a igreja compartilhe o evangelho, eu quero que a minha igreja, as pessoas da minha igreja não percam a oportunidade de orar pelas pessoas, entende? Na rua, na academia, onde quer que elas estejam. Eu faço isso o tempo todo, ok? E de um tempo para cá, uns 3 anos para cá, eu sempre faço, mas de uns 3 anos para cá, Deus falou comigo assim, você precisa testemunhar sobre o que você faz. Porque eu tinha expectativa de ver mais pessoas na minha igreja fazendo, eu ensinava, eu pregava, eu falava sobre isso, certo? E aí eu falava com Deus, Senhor, pô, eu ensino, eu prego, ensino, mas são tão poucos que realizam, que fazem. Aí o Espírito Santo falou comigo, você precisa testemunhar sobre o que você faz, entende? Porque quando você ensina e você não tem um exemplo, você só tem um conceito, certo? Só tem o conceito. Você não tem um modelo. Então, eu estava tendo o conceito, mas eu precisava dar um modelo. E aí, eu me lembrei de palavras como trazidas pelo apóstolo Paulo. Lembra? O apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo fala tanto? Assim, ó, sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Olha, procedam da mesma maneira que eu procedo. O Paulo fala isso várias vezes nas cartas dele. Por quê? Ah, mas Paulo é apóstolo. Não, Paulo é um seguidor de Jesus. O que ele está fazendo é, ele apresenta um conteúdo e depois ele está dizendo, ó, se você quer ver como esse conteúdo funciona, olha para a minha vida. Me veja viver. Vê como eu vivo. Certo? Então é a mesma coisa. Eu comecei a fazer isso, então. Eu comecei escrevendo no WhatsApp, ou lá na igreja mesmo, né? Contando nos encontros, nos cultos, assim, as coisas. Então, quando eu tenho, por exemplo, eu tive uma experiência de orar para uma pessoa na academia, eu conto. Ó, gente, essa semana eu estava lá na academia, né, e tal, e não precisa ser dentro de sermão, não, eu conto. Na maioria das vezes eu faço assim, ó, antes de começar a pregar, eu cito lá o texto de Apocalipse 19:10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? Ou seja, aquilo que a gente testemunha sobre o que Jesus está fazendo é uma manifestação do que ele vai continuar fazendo. Então, eu falo, ó, momento do testemunho. E aí, antes de pregar, eu conto, ó, essa semana eu estava na academia, eu tive uma experiência muito interessante. Cheguei lá, encontrei com fulano assim, lá, conversei com ele, falei de Jesus, orei pela pessoa, eu comecei a contar. Foi passando o tempo, eu comecei a ver pessoas da minha igreja começarem a fazer. Elas começaram a fazer da mesma maneira que eu faço. Entendeu? Os meus filhos, eles fazem, alguns deles aqui fazem até muito mais do que eu faço, mas eles tiveram em mim um modelo. Eles me viram fazendo o tempo todo, né? A gente fazendo, e aí eles começaram a fazer. Isso em toda a área. Eu estou falando aqui sobre orar, mas em toda a área. Por exemplo, a maneira que eu vivo, eu e a minha esposa, né, a nossa vida aqui em família, a maneira que nós somos acolhedores, a maneira que a gente recebe pessoas o tempo todo na nossa casa, né, e tal, isso influencia, é um comportamento que influencia a vida dos meus filhos, entendeu? Que faz com que eles entendam quando eles estão se casarem, tiver casado, ó, se a gente quiser influenciar a vida de pessoas, a gente tem que ter uma vida de acolhimento aberta para acolher as pessoas, de hospitalidade, para elas estarem perto da gente, junto da gente, ok? E a gente começa a experimentar, sempre tem um preço. Hoje os meus meninos são, né, a gente criou eles assim o tempo todo, hoje eles são todos adultos aqui, mas
eu tenho 2 deles que lideram o nosso trabalho com adolescente. Como é que você acha que eles fazem? Eles abrem a nossa casa. Eu não posso reclamar. Ok? Então, agora nesse negócio de pandemia, nessa fase aqui final que a gente já está começando, a gente não voltou às atividades presenciais no prédio, mas eles falam, pai, a gente quer começar a voltar com a galera. Beleza. Cara, todo sábado tem 15, 18 adolescentes aqui da minha casa, pré-adolescente, adolescente, das 3 da tarde às 9 da noite. Entendeu? Eles vem para cá. Aí eles jogam com eles conversam, eles comem junto, eles louvam, eles testemunham, eles cantam, né? Vem para cá. Então, é vida, cara. É viver. Sensacional exemplo, professor. É a criação de filhos, que a gente fala muito sobre o evangelho, e se os nossos filhos crescem distante dessa percepção, é algo grave, né? Eu vejo em casa mesmo. Eu tenho uma menina de 15 e um garotinho de 7. Uhum. E é muito fácil a gente ler livros, citar pessoas, fazer resenhas, mas pode haver um abismo muito grande entre o que a gente fala e o que a gente realmente vive. Isso é um problema sério demais. Exatamente. Isso é transferência, né? Foi o que Jesus fez. Ele transferiu da vida dele para a vida dos seus seguidores. Jesus ressuscitou, ele botou a vida dele dentro de nós. Nós transferimos a vida de Jesus que está em nós através da nossa vida para a vida de outras pessoas. E a gente começa. Isso é discipulado. Okay? Essa é a essência do discipulado. Discipulado não é programa de estudo, de memorização da Bíblia, de 10 encontros, embora a gente possa ter tudo isso. Discipulado é a vida de Jesus que eu recebi em mim. Ela transborda de mim para a vida de outros que estão comigo. A começar dos meus filhos. E isso transborda da vida deles para outros. Eu sempre falo aqui na nossa igreja que o nosso teto com Deus, ou seja, o máximo que a gente vai da nossa relação com Ele, precisa ser o chão para os nossos filhos começarem a relação deles com Deus. Então, eu quero que os meus filhos vão além da onde eu fui com Deus. E eu quero que a minha neta vá além da onde os meus filhos foram com Deus. Cara, isso é fantástico. Hoje de manhã eu vi um post do meu filho mais velho aqui, o pai da minha netinha, ele colocou lá uma foto dela no teclado. Ela tem 1 aninho, 1 ano e 6 meses. O meu filho é músico, ele não é músico, ele é educador físico, mas ele mexe com música, ele é líder de adoração aqui na nossa igreja, né? E ele sempre, né, está acostumado a adorar, louvar, cantando no teclado, com o violão. Aí ele falou, ele escreveu um post aqui dizendo, hoje de manhã a Lara acordou e ela foi direto para o teclado. E ela começou a tocar, o teclado está desligado, mas ela começou a apertar as teclas, né, e dizendo assim, tô aqui, Jesus, para cantar pro coração. Olha só. Da onde vem isso? Dela vir. Né? Dela vir. É isso, não tem substituto para a vida. Jesus, olha como Jesus faz com os discípulos, né? Ele passa pelo Mar da Galileia e fala, venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas. Ou seja, eles tinham que andar com Jesus para aprenderem com ele a fazer aquilo que ele faz. Então, a gente quer... De novo, eu falo isso, fica parecendo que eu sou muito chato com programações, né? Mas não é isso, ok? Mas, assim, a gente quer programas. A gente quer aprender a ter programas, atividades, né? Jesus quer a vida. Ele quer vida, ele quer a nossa vida, ele quer relacionamento, ele quer que a gente aprenda a ter relacionamento com ele e com as pessoas. Ok? Beleza, gente. Vamos parar por aqui. Foi 4 minutinhos para as 11. Assim a gente não corre o risco de